Oi, vim contar um pouquinho pra vocês sobre quem eu sou. Você que tá me seguindo agora, você que já me conhece há algum tempo, permita-me apresentar novamente, porque hoje eu sou uma nova mulher, uma outra pessoa em outro momento da minha vida. Eu sou então Annelise Malman, trabalhei com educação por 20 anos como pedagoga na área da educação infantil. E há uns 3, 4 anos atrás, eu me redescobri numa nova profissão, quando eu me formei coach. Precisei passar por alguns processos difíceis na minha vida. Precisei olhar para dentro de mim e resgatar a minha essência, a verdadeira Annelise. E essa Annelise está aqui hoje contando essa história para você. Bom, então eu vou contar um pouquinho para vocês, né? Tudo que eu passei para me descobrir, me redescobrir, me reconectar com a minha essência. Foi por meio de um processo de coaching e concomitantemente, paralelamente a este processo de autoconhecimento e de coaching, eu fiz a formação em coaching. Então, nesse período, eu estava infeliz com o meu corpo, acima do peso, percebendo que eu descarregava muito as emoções na comida, o quanto eu era resistente frente a mudanças. E foi nesse processo, então, que eu me reconectei. O quanto eu estava vivendo apenas a minha profissão, professora, atendendo as demandas da escola, sempre me cobrava muito. Eu tinha muito em mente que eu precisava ser a professora perfeita, a esposa perfeita, a filha perfeita. Eu acreditava que tinha coisas que como mulher eu não podia fazer. E aí que a gente vai, né? Cada pessoa com seu jeito, com seus traumas, com seus bloqueios, vai somatizando no seu corpo de formas diferentes. E eu somatizei no meu corpo com o peso, comendo as emoções, exagerando na alimentação, nas guloseimas e acumulando peso, acumulando gordura no meu corpo. E foi por meio desse processo de coaching e da formação em coaching que eu mudei a minha vida e eu decidi que eu queria transformar a vida de outras mulheres. E uma coisa também que transformou a minha vida, né, que antes, a Annelise, antes coach, antes processo de coaching, antes desse olhar para dentro, conforme eu coloco ali na descrição de quem eu sou, quem olha para dentro desperta, parafraseando Jung. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E aí quando eu olhei para dentro de mim, eu descobri uma Annelise camuflada, as minhas atitudes, os meus comportamentos camuflados, para não entregar a minha verdadeira personalidade, a qual eu não sabia lidar. É uma personalidade, falando em vulnerabilidade, né, em fraquezas, uma personalidade mais resistente à mudança, uma personalidade mais de baixa tolerância à frustração, uma dificuldade de relacionamento, embora sempre fofinha, sempre foi muito fofa, muito divertida, na verdade eu não tinha muita facilidade em me relacionar por ter uma personalidade introspectiva e não saber, nem sabia que a minha personalidade era introspectiva. Isso eu fui descobrir nos meus processos de autoconhecimento. E fui entender que, embora eu seja introspectiva, eu posso flexibilizar o meu comportamento, a minha personalidade para ser uma pessoa agradável, uma pessoa mais tolerante, uma pessoa que consegue interagir socialmente e usufruir dos benefícios dessas interações sociais. Então eu fui descobrir que eu, a Annelise de antes, não era molezinha não, por isso comia bastante. Eu quero te dizer com tudo isso, eu tô fazendo aqui um resumo e um resumo agradável das minhas descobertas a respeito de mim mesma, porque a gente precisa olhar para tudo isso com leveza, com respeito, com carinho. A minha história, ela, assim como a tua história, ela é carregada de experiências, de
vivências, de traumas, de bloqueios que a gente carrega ao longo da vida. E é isso, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Eu olhei para dentro de mim e não pensem que foi tão bonitinho assim. Eu passei aí por alguns desafios internos, conflitos internos. Sempre amei muito a educação infantil, trabalhar com crianças. Mas esse tempo, ele findou. Esses conflitos que eu vivi, eles estavam muito relacionados não ao meu trabalho com as crianças, propriamente dito, mas sim com a minha necessidade de ter um trabalho onde eu fosse completamente livre. Livre para fazer aquilo que eu acredito, livre para inspirar outras pessoas, outras mulheres, livre para ter os meus horários, para não ter ninguém me dizendo o que eu tenho que fazer ou não. É aí que eu descobri verdadeiramente o meu papel, a minha missão nesse mundo, que é inspirar mulheres, que é te trazer para o teu processo de autoconhecimento, que tu possa te conectar contigo mesma e ser feliz como tu merece, como eu mereço, como nós merecemos. O processo de coaching, ele é uma metodologia utilizada onde o coach, no caso eu, quem tiver interesse aí nos meus serviços, vai te conduzir a olhar, a que tu possa olhar para dentro de ti, para que tu possa essência, resgatar aí quem você é de verdade, as coisas que você gosta, as coisas que você sonha e estruturar um plano para atingir estes sonhos, para que tu possa ter foco, disciplina, motivação e alcançar tudo aquilo que tu sonha, seja nos teus relacionamentos, seja em processos de emagrecimento, seja no ambiente de trabalho, coaching de carreira. Pensar também que dentro desse processo de coaching, você vai poder lidar melhor nas suas relações. Lembra que eu contei no início aqui dessa nossa conversa que eu aprendi a lidar melhor nas relações, que eu era uma Annelise não muito fácil de lidar, embora fofa, né, eu tinha as minhas dificuldades. Foi por meio de um processo de coaching que eu aprendi a lidar nas relações, a ter relações mais assertivas, uma comunicação mais assertiva, a exercer melhor a minha empatia, a lidar com as adversidades, com as dificuldades. Então, como eu me formei coach, como eu tenho o conhecimento, eu quero te conduzir. Quero que você entenda a transformação que foi um processo de coaching na minha vida. Eu mudei assim, completamente. Na verdade, eu não mudei, eu apenas me revelei. Eu revelei a minha essência, sem ter vergonha do que eu acredito, de como eu desejo ser, daquilo que eu quero vestir, de como eu devo me portar para ter melhores relações. Eu quero que você venha comigo. Quero que você olhe para dentro de você e desperte para essa plenitude, essa felicidade, essa leveza que a gente pode viver a vida. Trazer o teu potencial, assim como eu trouxe o meu potencial, eu elevei o meu potencial, eu quero que tu eleve o teu potencial, que tu viva o teu melhor, que tu conheça as tuas vulnerabilidades, que você aprenda a lidar, a acolher as tuas vulnerabilidades e a viver o teu potencial. Nós temos um potencial que nós não aprendemos a lidar, porque nós fomos acostumados a viver dentro de um padrão, dentro da caixa. Já ouviram falar? Eu quero que tu saia da caixa, se tu quiser vir comigo e sair da caixa e viver a plenitude da tua vida, viver a plenitude do teu ser. Mas isso só acontece quando a gente se olha, porque se a gente não se olha, a gente segue vivendo no modo piloto automático, sem refletir muito de como está a sua vida, né? De como anda a nossa vida. Esse é o meu convite. Segue aqui o canal, continua aqui comigo. Nós vamos falar de muitas coisas. Hoje eu falei um pouquinho de mim e do que é o processo de coaching, certo? Beijo, beijo.